Janilson Salgado, você tem aí, vamos entrar no nosso terceiro bloco. Você que começa perguntando dessa vez, você tem 3 minutos para fazer uma pergunta para o nosso amigo Paulo Furtado. 3 minutinhos para você perguntar. Ótimo. Vamos lá. Eu queria perguntar para ele o seguinte. Eu pergunto para ele assim, ó. Em Apocalipse 1:10, os novos cristãos dizem que a expressão de João na ilha de Patmos, dia do Senhor, se refere ao domingo. Como você explica isso? 5 minutos para responder, fica à vontade, pode começar. Bom, a razão de Apocalipse 1:10 não ser o sábado, né? E, obviamente, os cristãos primitivos, ao longo do tempo, sempre aplicou ao domingo pela própria leitura do texto, né? Talvez aqui nas nossas Bíblias, aqui em português, a gente não note a diferença, né? Não sabemos, que lá foi traduzido como Dia do Senhor, que é literalmente mesmo, né? No entanto, quando você vai ver o original hebraico, ou melhor, grego, da versão, né, que foi escrito, esse texto, aparece o termo que é a quiromera. Esse termo não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Uma única vez que apareceu foi em Apocalipse 1:10, em lugar nenhum. Essa é uma da primeira razão por que os primeiros cristãos entenderam que ali era o domingo, né, era o primeiro dia, né, que João foi arrebatado em espírito, né. O segundo motivo é a própria literatura cristã, né. Por exemplo, o Didaquê, quando eles diziam que ceavam no dia do Senhor, se referindo ao domingo, ele usa o mesmo termo que a quiromera, né? Essa é a segunda razão, o evento histórico, né? A terceira razão, porque eu acredito, e porque é óbvio, quando a gente lê Apocalipse 1:10 e aplica ao domingo, se dá porque a palavra sábado não aparece no texto. Se você observar em toda a Bíblia, toda vez que a palavra dia ou a palavra Senhor está no texto para se referir ao sábado, também a palavra sábado aparece. E no caso aqui de Apocalipse, o sábado não aparece aqui, né? Não aparece em lugar nenhum. No livro do Apocalipse, a palavra sábado não aparece. Então, dificilmente poderia ser o sábado. Uma outra interpretação possível seria o dia do juízo, que também não poderia ser porque ele recebeu uma revelação e não era o dia do juízo, né? Que é óbvio, nós estamos aqui ainda, né? Então, resta ser o primeiro dia, né? Porque ele usou um termo diferenciado, né? Como, por exemplo, aqui no site KCP, né? Apocalipse. Deixa eu ler bem aqui um texto aqui interessante que eles falam. Sobre essa questão, né? Eu posso até disponibilizar aqui o link, né? Mas é só vocês procurar, né? KCP, Apocalipse 1:10, né? Domingo, né? Ele fala aqui sobre a palavra que é a quiromera, né? Que é a palavra domingo, por exemplo. Ela surgiu exatamente por causa desse termo grego, que é a quiromera, que é uma tradução do latim para Dominis Dei. Então, se traduziram do grego para o latim a palavra que é a quiromera para Dominis Dei. E o português, por sua vez, transliterou, não foi uma tradução, transliterou para domingo, né, que é literalmente dia do Senhor. Então, a palavra domingo quer dizer dia do Senhor, não quer dizer primeiro dia, quer dizer dia do Senhor. Literalmente, a palavra domingo quer dizer isso. Então, essa é as razões por que Apocalipse 1:10 se refere ao domingo, né? Primeiro, porque a Bíblia diz, né, porque em lugar nenhum do Novo Testamento e nem do Velho Testamento a palavra que é a quiromera aparece, somente em Apocalipse. Segunda razão bíblica, todas as vezes que a palavra sábado aparece, ou melhor, né, a palavra dia ou a palavra Senhor aparece dentro do texto para se referir ao sábado, sempre, todas as vezes, em nenhuma exceção, a palavra sábado está no texto ou no contexto, né? Não existe exceção nenhuma. Então, essa é uma outra razão porque Apocalipse 1:10 não pode ser o sábado. E a terceira razão, como eu já disse, é o fator histórico, né? A história diz isso, né? Os primeiros cristãos que herdaram, né, a Bíblia, né, que é essa que estamos em mãos, que transmitiram aos outros cristãos ao longo dos séculos, também transmitiram, de certa forma, essa ideia, né, que Apocalipse 1:10 se refere ao domingo, né?
assim como eles preservaram as escrituras até nós, certas coisas também eles trouxeram, né? Como tem uma vasta literatura dentro do cristianismo, né? Na próxima participação minha, eu vou estar demonstrando aqui o que os cristãos primitivos diziam sobre o domingo. Paulo, então agora você vai continuar aí, agora você vai ter 3 minutos que você vai fazer a pergunta por Monjanilson Salgado, ok? Pode começar. Bom, irmão Salgado, né, para a gente entender essa questão aí do sábado, né, porque o sábado se cumpriu em Cristo, era uma sombra de Cristo, porque nós, cristãos, ao longo do tempo, didaticamente adotamos essa ideia de lei moral e lei cerimonial, né? Mas isso não é uma divisão da Bíblia, é uma divisão didática posterior. Né? A Bíblia não faz essa distinção entre lei moral e lei cerimonial, né? Ela coloca como um todo, né? A lei é um todo, né? Ou ela permanece na sua íntegra ou não, né? Então, essa é a ideia. Por isso que, didaticamente, se faz para facilitar o entendimento. Então, a minha pergunta seria essa, né? Se existe uma distinção entre lei moral e cerimonial, por que razão é que a lei de Deus, em Lucas 2, 23 a 24, diz que os sacrifícios de animais é da lei do Senhor e contém ofertas queimadas, né? Em 2 Crônicas 31:3 e 1 Crônicas 16:40. Essa é a minha pergunta. Eu espero que o irmão entenda, né? Se existe uma distinção entre lei moral e cerimonial, que uma for abolida, outra permanece, por que razão, né? Paulo, o Janilson caiu. Vamos esperar ele voltar? Aí você pergunta de novo, tá? Por enquanto aí, Paulo, tem uma pergunta aqui. Eu vou passar para você. Só ver uma coisa aqui, Paulo. É que teve uma hora que eu caí. Quando eu voltei, o Janilson Salgado estava respondendo. Aí ele perguntou e você respondeu. Ou ele não perguntou? Eu fiquei com dúvida sobre isso. Que ele questionou. Pois é, Ronaldo. Eu fiz a pergunta e como tu tinha caído, mas tu aparecia para mim, né? Aí eu fiquei até... Ronaldo, responde aí, rapaz. Na edição, se você até quiser tirar, é bom, né? Para não... Não, pode deixar. É que assim, um computador meu, eu deixo sem o áudio, então não tinha como falar. Então o que acontece? Só para você entender. Ele fez, você fez a pergunta, ele estava respondendo, foi quando eu caí. Quando você voltou, né, no caso. Uhum. Tu caiu quando eu estava falando, né? Quando você estava fazendo a pergunta, ele respondeu. Agora eu queria saber o seguinte, ele perguntou para você de volta, não? Não. Então ele tem uma pergunta para fazer, tá? Isso. Então ele tem mais uma pergunta. Então ele vai fazer. Então essa é a minha última pergunta, é? Sua última pergunta. E ele vai fazer mais uma que eu pulei, tá ok? Ah, tá. Então eu vou fazer outra aqui. Eu pensei que eu tinha mais uma. Tá. Vou ver aqui. Tá. De qualquer forma, enquanto isso, tem uma pergunta aqui para você, ó. Eu vou colocar aí na tela. Aí você, enquanto ele não volta, você responde ela aí. Bom, entendi, né? Entendi a pergunta. Ele pergunta assim, né? Se o sábado é um mandamento somente para Israel, por que Jesus disse que o sábado foi feito para o homem e não disse que o sábado foi feito para Israel? Bom, é óbvio, né? Que o judeu é o homem, né, pessoal? Então, Jesus não precisava dizer isso, né? Agora, se Jesus quisesse dizer que o sábado era para a humanidade, ele teria dito humanidade, né? E não homem, né? Porque judeu é homem. E qualquer pessoa de qualquer nação que queira se tornar judeu, ele pode se tornar judeu, né? Mas isso não implica que o sábado não seja somente Israel. Por exemplo, Jesus poderia ter dito assim, ó, a circuncisão foi feita para os homens ou para os anjos? É a mesma pergunta, né? É óbvio que foi para os homens. Mas a circuncisão foi dada para toda a humanidade? Não, foi dado somente para Israel. Então, qualquer
qualquer pessoa, qualquer ser humano, poderia se tornar judeu passando pelo ritual da circuncisão. Então, essa pergunta ela é circular, né? Ela não resolve a questão. Né? É óbvio que Jesus disse, né, que o sábado foi feito para o homem, e de fato foi feito para o homem. Mas que homem? O judeu. Né? Foi feito para os judeus, como literalmente diz isso. Né? E a própria literatura judaica é unânime, né, que o sábado foi dado somente a Israel. Eu tenho até um print aqui de um registro aqui histórico dos judeus que atesta, né, que o sábado não foi dado a nenhum outro povo. Né? Se a intenção de Jesus foi dizer que o sábado era para dar para toda a humanidade, é certeza que ele ia arrumar outra confusão ali com os judeus. Né? Olha o que diz Jubileus 2:31. E o Criador de todas as coisas abençoou isto, mas não santificou a todos os povos e nações para guardar-se o sábado, mas somente a Israel. A ele somente ele permitiu que comesse, bebesse e guardasse o sábado na terra. Né? Então, a literatura, se você ver, conversar com qualquer judeu, é judeu mesmo, né? Não é esses judeus de ponta de esquina aí que estão aparecendo, não. Né? Eles são unânimes em dizer que o sábado foi dado somente a eles. Né? Então, quando Jesus disse que o sábado foi dado foi feito para o homem, ele está se referindo ao judeu, literalmente, que judeu é homem também, né? Ele não é um ser superior a qualquer outro ser humano, né? Então, a palavra de Jesus foi correta ali, né? Assim como ele disse lá em João capítulo 7, né? Que se circuncida um homem. É a mesma palavra grega lá, né? Para homem de Marcos, é o mesmo para João lá, capítulo 7. E o mesmo também do próprio capítulo 3 de Marcos, né? Quando ele cura um homem da mão mirrada, ele usa a mesma palavra homem ali. Né? Ali, a palavra homem ali não quer dizer humanidade, né? Então, a mesma forma é ali em Marcos, né? 2:27, né? Que Jesus fala, né? Que o sábado foi feito para o homem, né? Homem quem? Os judeus. Isso é óbvio, né, pessoal? Ok, Paulo. Então, vamos lá. 3 minutos para você fazer a pergunta. O irmão Janilson teve um problema de queda de energia, mas já está de volta. 3 minutos para você fazer a pergunta aí para ele. Beleza? Pode começar. Peraí, Ronaldo, deixa eu procurar. Eu fechei aqui a pergunta sem querer aqui, rapaz. Então, enquanto isso, o irmão Janilson, eu combinei aqui com o Paulo, eu pulei realmente que eu caí, quando eu voltei, você ainda tinha uma pergunta. Então, você vai fazer mais uma pergunta, tá certo? Sim. Então, beleza. Então, fechado. Então, agora o Paulo vai fazer uma pergunta, você vai responder, depois você faz mais uma pergunta para o Paulo. Beleza? Então, Paulo pode fazer a sua pergunta. Fica à vontade, 3 minutos. Bom, irmão Salgado, para a gente entender essa questão aí do sábado ser moral, cerimonial, né? Há sempre uma discussão sobre isso. Então, a minha pergunta é o seguinte: se existe uma distinção entre lei moral, né, e cerimonial, por que razão é que a lei de Deus, em Lucas 2:23 e 24, diz que os sacrifícios de animais é da lei do Senhor, né? Quando ele oferece lá uma oferta, né, segundo a lei do Senhor, né? Se existe essa divisão entre lei moral e lei cerimonial, por que os sacrifícios de animais é tido também como a lei do Senhor? Né? É óbvio, né? Que não, essa divisão ela é didática, ela não é uma divisão da Bíblia, né? A Bíblia não divide a lei é una, é completa, né? Porém, os adventistas, eu não digo todos, mas boa parte dos adventistas usam esse tipo de argumento para enganar as pessoas, dizer, olha, as leis cerimoniais foram abolidas, mas as leis morais permanecem, né? A lei do Senhor permanece, né? Porque ela é boa, justa e santa, né? Como se as outras leis tidas abolidas não fossem justa, boa e santa, né? Porque todas as leis de Deus são justas, boas e santas. No entanto, teve o seu fim em Cristo, muitas dessas leis, né? E uma delas é o sábado. O sábado teve o seu fim em Cristo, porque o sábado apontava Cristo como o Criador, né? A qual Deus é o Criador e em Jesus somos uma nova criação, a sua criação é restaurada, e em Jesus encontramos o verdadeiro descanso, que lembra a libertação do Egito, que era uma libertação momentânea, uma libertação provisória, mas a verdadeira libertação se encontra em Jesus. É nesse sentido que o sábado se cumpre perfeitamente em Cristo, né? Logo,
essa distinção entre lei moral e lei cerimonial ela é uma meramente didática, né, para tentar, né, entender as palavras de Paulo, né, quando ele faz essa jogada, né, sobre umas leis que são boas, outras leis que são pecaminosas, né? Então, a minha pergunta vou estar repetindo ela novamente. Se existe essa distinção entre lei moral e cerimonial, por que razão a lei de Lucas, capítulo 2, 23 e 24, diz que o sacrifício de animais é da lei do Senhor? Tá certo? Essa é a minha pergunta. Então, vejamos. Essa lei de sacrifício, ela só passou a existir depois do pecado, tá? Foi depois do pecado. Então, se o homem não tivesse não tivesse pecado, né, transgredido ali no Éden, com certeza não haveria necessidade de matar cordeiro e etc, tá? Então, essa lei, ela tinha uma certa durabilidade, né? Então, um exemplo, Deus fez ali, tinha a questão das duas tábuas de pedra, tá? Deus escreveu com seu próprio dedo e deu para Moisés, tá? Essa lei, ela resume no amor do homem para com Deus, o amor do homem para com o outro homem, né? O homem em si, o meu próximo, né? Etc. Então, essa lei, ela é a expressão do caráter de Deus, tá? Essa lei do decálogo, né? E já existia outra lei também, que Deus deu para o povo, como forma pedagógica de ensinar o homem a respeito das coisas que estava por vir. Por exemplo, o homem pecou, ele precisaria entender o plano salvífico de Deus, né? E dentro desse plano salvífico estava lá de matar o cordeiro que simbolizava Cristo lá. Então a resposta é: assim como Moisés levantou a serpente no meio do deserto, não importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, algumas leis, ela foi cravada na cruz, tá? Ela cessou, e etc. Tá? Ela cessou. Agora, existiam outras leis que ela deu a sua continuidade. Lendo o texto aqui de Atos, capítulo 15, verso 21, assim, ó, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue, a cada sábado é lido nas sinagogas. Aí eu pergunto, mesmo no tempo de Paulo, o que era lido lá nas sinagogas? Era lido de tudo, claro, né? Então, ele abastecia, por exemplo, ó, isso aqui não. Sacrificar cordeiro, não mais, porque isso apontava para Cristo, e Cristo já veio, não precisa mais disso. Agora, um exemplo, o sexto mandamento da lei de Deus existe. Sim, eu não posso matar, eu não posso desonrar minha mãe. Então, essa lei existe. Porque, assim, ó, a lei, se o fim da lei é Cristo, acabou com a lei, então eu posso pegar um revólver e sair matando por aí? Não posso, porque a lei ainda existe. A lei é uma expressão do caráter de Deus que não está dizendo ali, tá? Então, vale a pena lembrar que aquelas leis lá, as 613 leis, algumas daquelas leis, que não era tão importante, que foi colocada ao lado da arca, e quanto à lei de Deus, que é a lei perfeita, né? Que é a lei de Moisés, era a lei de base, né? Tinha como a lei de Deus, como a lei de base. Então, foi colocada dentro da arca e foi colocada, escrita na pedra como símbolo de perpetuidade, que duraria muito tempo, enquanto a outra foi escrita num livro, tá? E que duraria pouco tempo depois, beleza? Eu só queria lembrar um pouquinho também para os irmãos que eu fiz a pergunta para o irmão referente a Apocalipse 1 e 10, e ele respondeu e teria a minha réplica. Eu gostaria que o irmão Ronaldo dissesse para mim posteriormente, tá bom? Que eu tenho assunto também para falar sobre Apocalipse 1 e 10, como ele pôs a ideia dele, eu preciso pôr a minha também, beleza? Então, dando continuidade, quando Paulo fala de a questão da lei, por exemplo, é claro que ela tinha um propósito também. As duas leis tinham um propósito de conduzir o homem até Cristo. Uma que duraria pouco tempo, quando Cristo morre não tem mais validade, e a outra tem validade mesmo após a morte de Cristo. Por exemplo, se você for ler lá, os apóstolos guardavam o sábado, os discípulos guardavam o sábado, e tem um detalhe para acrescentar para os irmãos aqui também, que a destruição de Jerusalém, como foi mencionada, ela ocorreu por volta do ano 70, né? E quando João, lá na ilha de Patmos, por exemplo, escreve no dia do Senhor, eu não sei se eu estou aproveitando um pouco de tempo para me responder um pouquinho, eu não sei se vai ter isso ou não, que aqui remera
que ele mencionou lá da CACP, por exemplo, eles esqueceram de uma coisa, que a palavra está no grego koiné, tá? Eu vou pedir, Reinaldo, por gentileza, que eu gostaria muito de falar sobre essa parte aqui ainda, para a gente entender um pouquinho, tá? A respeito da expressão dia do Senhor. Na Bíblia, gente, na Bíblia, existem vários textos dizendo qual é o dia do Senhor. Falando sobre o Senhor do sábado. Lá em Gênesis fala que é o descanso, né? Que nós teríamos, que era o dia, que era o sábado, o sétimo dia que Deus deu, né? E tem muitos textos. Claro, agora o que o irmão falou foi filosofia apenas. Um momentinho, nada bíblico. Janilson, eu vou colocar os seus 3 minutos aí, que vai ser a sua última participação, sua última pergunta que eu pulei. Aí você continua falando, mas não se esqueça, é momento de perguntar, tá ok? Ok. Então, dando continuidade ao que eu falei aqui agora há pouco, Apocalipse 1:10, para a gente entender a questão dita por João, a expressão dia do Senhor, foi elevado espírito no dia do Senhor, primeiramente a gente tem que levar em consideração que a linguagem que foi escrita a Bíblia ali foi na linguagem comum do povo, né? Que foi o grego koiné, ok? Então, a expressão do tipo utilizada pelos autores do Novo Testamento, para a gente ter uma ideia, então, esse aqui é algumas evidências que a expressão grega para o dia do Senhor bíblico não se refere ao dia do primeiro dia da semana, tá? Como a própria Bíblia explica, então a primeira menção como dia do Senhor é encontrada falsamente atribuída àquele livro chamado Evangelho segundo Pedro, que, se não me engano, no capítulo 4, verso 35, que fala que mesmo naquela data, ou seja, lá temos um registro histórico, que essa expressão dia do Senhor foi dita 70 a 75 anos depois de João da ilha de Patmos. Se foi por volta do ano 100, então, fazendo as contas, então, vamos lá, de 150 anos depois. Então, quando João disse essa expressão dia do Senhor, João tinha o sábado como dia do Senhor, porque ele era discípulo de Cristo e, ao mesmo tempo, apóstolo, viveu com os discípulos ali, guardando o sétimo dia da semana, pregando nas igrejas, e não tem na Bíblia nenhuma reunião deles dizendo que aquele dia que passou a ser o dia do domingo como dia do Senhor. Então, João usou a expressão dia do Senhor, dita pelos apóstolos ali, próprio Paulo mesmo, e até Cristo, e antes de Cristo, no Antigo Testamento. Então, para dizer dia do Senhor que era domingo, onde está escrito? Agora, na filosofia, eu posso encontrar, na história, que eu posso distorcer muito bem. Agora, na Bíblia, não encontra, beleza? A minha pergunta que eu quero fazer para o irmão é a seguinte, deixa eu abrir aqui. Deixa eu procurar. Pergunta. Cada pergunta sumiu aqui. Então tá, ó, eu vou embolar uma pergunta aqui agora. Os discípulos, assim, mostra com clareza, por favor, os discípulos e os apóstolos guardando o domingo, por favor. Paulo Furtado, então você vai ter 5 minutos para mostrar aí os discípulos guardando o domingo. Fica à vontade, pode iniciar. Bom, esse tipo de pergunta, ele é circular. É óbvio que não tem da forma que ele quer, né? Mas o que ele considera guardar o domingo? Como sábado? Claro que não tem. Não tem, porque guardar o domingo não é igual guardar o sábado. Guardar o domingo é necessariamente um culto dominical. Isso é guardar o domingo. Isso no conceito popular, porque não existe ordem para se guardar o domingo, nem a terça, nem a quarta, e obviamente nem o domingo, o sábado, né? Para a igreja, né? Porque eu já dei as razões aqui, que o sábado se cumpriu em Cristo. O que a gente vê dentro das Escrituras é que Cristo ressuscita no domingo, né? E essa ressurreição de Cristo o torna... deixa eu pegar aqui um texto que eu preparei exatamente para falar sobre o domingo, né? A legitimidade do domingo é muito simples de entender. Primeiro, Cristo é aclamado rei, né? Em João
12, 17. Isso aconteceu no domingo, até chamado de domingo de Ramos, né? Isso antes da sua morte, né? A ressurreição de Cristo, no capítulo 28, 24, né, de Lucas, né? Cristo ressuscita no domingo. 8 dias depois, né, que é o domingo novamente, ele reaparece aos seus discípulos, lá em João 20, 26, e a promessa do Espírito Santo, né, que Cristo passa mais 40 dias com os seus discípulos, né, e é assunto aos céus. 10 dias depois é o Pentecostes, e o Pentecostes cai no domingo, e Deus envia o Espírito Santo naquele dia, que os discípulos estavam reunidos, cultuando, adorando a Deus, e ali o povo é batizado, né, e ali falou em línguas estranhas ali. Ali foi no domingo, né? Um único exemplo da ceia do Senhor, você disse, ali em Atos capítulo 20 não é a ceia, porque não tem lava-pé. Isso até estranho, porque na instrução que Paulo recebe de Jesus, lá em Coríntios capítulo 11, não fala de lava-pé. Lava-pé é importante na cerimônia da ceia do Senhor? Sim, pode ser, né? Mas não é necessário, né? O que é necessário é o que está instruído lá em Lucas, em 1 Coríntios, né, capítulo 11. Então, a primeira reunião cristã, que a ser, né, o único exemplo bíblico, né, os discípulos ceando no domingo, né, que é Atos capítulo 20, versículo 7. Né. As coletas deveriam ser no domingo, né, e a revelação das últimas coisas, que é Apocalipse 1:10, foi no domingo pelas razões que eu apresentei sobre o que significa que é a quiromera. Agora, eu vou ler bem aqui um texto de Inácio de Antioquia. Esse senhor, né, que foi bispo, né, da igreja primitiva, né, foi um pastor e foi morto, né, no Coliseu de Roma. O que ele diz aqui, o texto, isso ele viveu no ano 35, viu? Ele conheceu os apóstolos, né? Ele viveu no ano 35 e morreu na década de 90 até o ano 100, né, já entrando no segundo século da era cristã. Ele diz assim: não deixeis enganar por doutrinas heterodoxas e nem por velhas fábulas, que são inúteis, como é feito, se ainda vivemos segundo a lei. Admitimos que não recebemos a graça. Aqueles que vivam na antiga ordem das coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele em sua morte. Aí lá no último ele diz assim: essas coisas eu envio a vós, meus amados, não que eu saiba que alguns de vós estejam em tal estado, mas desejo de antemão vos resguardar, antes que qualquer dentre vós caia nos anzóis das vãs doutrinas, mas para que possais melhor apegai-vos a uma completa certeza em Cristo. Aos magnésios, do capítulo 8 ao capítulo 16, pais nicenos, você pode encontrar essa... meu tempo ainda está correndo, né? Então, o que esse pai da igreja? É um pai da igreja porque foi um dos homens que preservaram a Bíblia até nós, né? Esse foi um homem que influenciou a era cristã e foi um dos pais mais importantes da igreja, né? Depois da era apostólica. Ele narra o seguinte, né? Que estamos numa nova esperança, não observando mais o sábado, mas o dia do Senhor. E essa observância, ela não é uma observância legalista, de impor, mas a liberdade cristã de culto, onde podemos cultuar Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Essa é a liberdade que Cristo nos deu, né? De cultuá-lo, não só um dia, mas todos os dias. Ok. Janilson Salgado, você tem aí um minutinho aí, eu vou abrir a sua tela para você fazer as suas considerações finais. Olha, gente, uma das primeiras considerações finais que eu gostaria de fazer, quando eu entrei aqui, ele estava falando que nós temos a Bíblia como tem igualdade com o livro de Ellen White, com igualdade com a Bíblia. Não. A Bíblia é maior, ok? Você pode consultar qualquer site adventista, oficial da Adventista, nós não queremos dessa forma. O livro de Ellen White é apenas um livro comum que ajuda-nos a compreender alguns textos bíblicos, como alguns teólogos que lançaram alguns livros aí sobre determinado assunto, tá? E sobre a questão que nós estamos falando aqui agora, sobre do sábado para o domingo, muito bom, eu gostei muito de debater com o irmão, e peço aos irmãos que orem em nosso favor, para que nós possamos, e mais estudar a palavra de Deus, tá bom? Ok.
Paulo Furtado, abre o seu áudio, você tem 1 minuto aí para fazer a sua consideração final. Fica à vontade e pode começar. Bom, agradeço a oportunidade, né, que foi me dada a explanar essa informação muito importante aí. Infelizmente, a gente vai se desenrolando, acaba não dizendo tudo que era para ser dito, né, que é um assunto amplo, né, dá muita conversa aí para dias e dias, né, mas, graças a Deus, que todos observam, vejam e tirem suas conclusões do que foi dito, né. Fiquei feliz aí pela última participação do Salgado de dizer que os livros de Ellen White é meramente uns livros com um comentário bíblico. Isso é muito bom, que realmente é mesmo, viu? Na verdade, Ellen White, para mim, né, e para a grande maioria dos cristãos, não passa de ficção cristã, né, o que ela deveria ser. Um livro de ficção cristã. É virtuoso, mas não passa de ficção cristã, né? Nada de ser revelação de Deus, nada de ser inspirado, né? Somente a Bíblia é inspirada, somente a Bíblia é a palavra de Deus. Obrigado a todos. Ok, galera, chegamos no final aqui do nosso debate. Eu agradeço vocês que estão acompanhando até agora e vocês aí, não saia do canal antes de se inscrever, de dar o joinha, beleza? Faz um comentário aí nesse vídeo, escreva aí o que você achou, tal, tá certo? Dessa forma eu termino esse vídeo. Um grande abraço, obrigado, Janil Salgado, Paulo Furtado, até a próxima, tchau, tchau.